Oiê! Hoje eu vim mostrar para vocês como criar caderno. Bora lá? Para iniciar, nós vamos criar um novo arquivo no Photoshop, que é a capa. Se você aí não sabe abrir pelo atalho, que é o Ctrl N, só em arquivo novo. Você vai criar um arquivo no tamanho de 18,5 de largura e 24 de altura. Essa é a medida das capas que eu uso para papelão, com medida de 15,5 por 21, tá? Agora vocês vão colocar as linhas guias. As linhas vocês vão colocar com 1,5 centímetros de cada lado. Essa é a margem que vai ser colada no papelão. Então a capa vai ser o que ficar dentro deste espaço. Para ter uma margem de segurança do espaço onde vai pegar o elástico e a encadernação, você coloca 1,3 centímetros para dentro dessa margem. Então, do lado esquerdo fica 2,8 centímetros. Se você não tem o costume ou hábito de usar o Photoshop, conforme eu for usando, vocês podem aprender um pouco das ferramentas, do que vocês podem e conseguem criar com algumas ferramentas aqui, tá? Aqui eu estou usando a ferramenta retângulo e eu vou fazer pequenos retângulos na cor rosa. Então vou fazer várias linhas, então vai ficar entre rosa e branco o fundo, para ficar coordenada com as cores que tem nos gatinhos. Para criar mais de um retângulo, aí eu estou segurando, eu dei o Ctrl J para multiplicar a imagem e estou segurando o Shift para puxar para baixo. Pode ver que o próprio Photoshop me mostra se eu estou deixando a mesma distância entre um retângulo e outro, entre uma linhazinha e outra. Quando fica diferente, ele mostra que não está com o mesmo espaço. É só segurar o Shift e arrastando. Eu estou dando Ctrl J, depois eu seguro o Shift e arrasto a imagem para baixo. I've been counting down the days to get out. I've been looking for a way from this town. And you're too far away to help me now. So I'm counting down the days to get out. 'Cause I need to learn to forget everything that drags me down. I need to forget everything inside me now. Agora eu vou selecionar todas as linhas e vou centralizar um pouco para ficar uma pontinha pegando o rosa e outra pontinha também. Isso facilita na hora de imprimir e cortar a capa no tamanho certinho. Nessa imagem eu vou pegar esse espaço branquinho com esses detalhezinhos para colocar na capa. Dei Ctrl T e estou arrastando. Então o próprio Photoshop está dimensionando proporcionalmente, sozinho, sem ter que segurar nada. Vou centralizar. Essas linhas rosas, o próprio Photoshop mostra, indicando onde você está colocando a sua imagem. Se está mais para o centro, se está mais para o lado. Normalmente ela indica quando está no centro, seja vertical ou horizontal. Essa ferramenta permite apagar a imagem puxando o fundo dela. Apaga, mas puxa o que está de fundo. Não sei se vocês conseguem entender, mas é o que eu estou fazendo, tá vendo? Eu estou apagando a parte escrita e ela está puxando os detalhezinhos que tem no fundo, tanto a parte branca quanto os detalhes em rosa. Essa ferramenta aparece nos Photoshops mais atuais, se eu não me engano, desde 2018, 2019, se bobear até menos, mas é de quando eu me recordo. Então, dessas datas em diante, tem essa ferramenta.
Peguei a ferramenta texto, selecionei dentro do espaço branco. Estou escolhendo uma fonte mais ou menos próxima da que estava antes. Full speed now. Full speed, got the pedal down. Full speed now. Yeah, 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 yeah. Full speed now. Full speed, got the pedal down. Full speed now. Yeah, 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 yeah. Novos sonhos para realizar. Tá vendo? Quando eu arrasto a imagem, o próprio Photoshop me mostra se está centralizado ou não. Aí eu dei um Ctrl N, só para poder aproveitar o tamanho para criar a contracapa, mas depois eu mudo para essa mesma imagem que eu já estava usando. Naquela imagem eu tirei o fundo dela e vou usar os gatinhos na contracapa. Deixei eles rentes, bem rente a minha linha, que eu já estava usando do fundo branco, né, na capa. Do lado direito vocês podem ver que eu vou criando grupos. Eu crio o grupo, dou um nome para ele para não ficar perdida na organização, de saber o que é o que. Se eu precisar apagar ou modificar, eu já vou direto onde está o arquivo. E para criar grupos, é só você selecionar as imagens ou camadas e apertar Ctrl G. Isso forma um grupo e você vai nomear ele. Aí eu peguei uma das variações da minha logo para colocar na contracapa. Como eu queria ficar bem clarinha, eu dei um Ctrl J para ficar um pouco mais forte. O Ctrl J ele duplica a imagem que está selecionada no momento, tá? Então, agora eu vou organizar as imagens dentro das pastas. Tô apagando um detalhe do gatinho que eu não queria, que era uma bolinha de linha. Aí eu selecionei um pedaço da imagem dele, copiei, colei e vou redimensionar para ficar parecendo que faz parte dele mesmo. Aí eu apertei o Ctrl T e girei a imagem. Com a ferramenta balde, eu estou colorindo essas partes laranjas do detalhe dos gatinhos, porque eu não queria. Queria que ficasse tudo rosa, tudo com a mesma cor que já está ao fundo. Agora eu estou renomeando e
organizando as imagens, as camadas. Então, dedica um tempinho para fazer isso nas suas criações, para depois não ficar perdido e ser mais fácil de encontrar tudo. Ali vocês podem ver que eu juntei todos os retângulos do fundo, eu selecionei todas elas e apertei Ctrl E para juntar todas elas, tá? Agora vou criar as páginas. As páginas eu vou criar em 14,8 de largura por 21 de altura, que é o tamanho A5. Normalmente eu gosto de fazer 21 por 15, que é o tamanho do meu papel. Mas eu vou criar assim porque a maioria de vocês acaba comprando deste tamanho, 14,8 por 21 centímetros. Vamos criar as linhas guias. Cada lado da encadernação eu deixo aí 1,5 cm ou 1,3 centímetros, fica a sua escolha. Então, se a encadernação vai pegar do lado direito, deixa 1,3 ou 1,5 cm, e no restante das outras bordas, tanto horizontal quanto vertical, 0,5 centímetros. E quando a encadernação pega do lado direito, é só fazer o oposto, deixar do lado direito 1,3 ou 1,5 cm para encadernação e os demais com 0,5 centímetros de margem. Assim, na hora de fazer a impressão, você não precisa ajustar o seu arquivo de PDF, mandar ajustar para imprimir, já está com as margens certinhas para impressão. Eu estou criando a página com a encadernação do lado direito, isso mesmo. Vou pegar os gatinhos e vou arrastar a imagem deles ou apenas copiar, dar um Ctrl C e colar na minha página em branco, porque eu vou usar eles como detalhes em todas as páginas, tá? Essa primeira página vai ser a página de dados. Então, quando você for começar a criar os seus arquivos, sempre comece com a página tendo a encadernação do lado esquerdo. And you're too far away to help me now. So I'm counting down the days, Aí vocês podem criar conforme for do gosto de vocês, escolher a fonte que te agrada mais ou que dá mais certo para o projeto. inside me now. Full speed ahead. E ao longo do projeto eu vou mudando. Mudo uma coisa, mudo outra. Então, se algum dia algum cliente seu te pedir um caderno de anotações personalizado, você já vai conseguir criar ele. Não dá tanto trabalho se não tiver muitas páginas, mas também não dá tanto trabalho quanto criar uma agenda ou um planner que seja datado, que aqui as páginas vão se repetir. Só selecionar a quantidade que você quer para impressão ímpar, que é o lado esquerdo, e depois o lado direito. I've been keeping on the run every night. But you're too far away to see the signs. So I'm staring at the sun till I'm dry. 'Cause I need to learn. Eu usei a ferramenta no mesmo lugar onde estava a ferramenta que eu fiz os retângulos da capa. Eu fiz esse redondinho, semi-redondo. É só segurar com o mouse em cima que vai aparecer as outras opções de imagens, e também fiz a linha.
Na hora de fazer a linha, é só você clicar no fundo, segurar o Shift, que ela vai fazer a linha já retinha. Full speed ahead. Full speed ahead. Eu fui na imagem dos gatinhos, peguei um coração, dei um Ctrl C e colei nessa página. Full speed, got the pedal down. Full speed now. Yeah, 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 yeah. Para mudar a cor dele, você pode só vir com a ferramenta de balde de tinta ou clicar 2 vezes em cima dele e mandar sobrepor a cor. When we slow down. Ctrl J para duplicar a imagem, Ctrl T para dimensionar no tamanho. Você consegue dimensionar o tamanho e fazer a rotação de um lado para o outro. What's name? Conforme você vai avançando no projeto, é interessante ir salvando as páginas. Então aqui eu fiz a página de dados, dei o nome, nomeei ela, então vou para a próxima página. Aqui eu fiz um calendário. Não sei se é a forma mais rápida, com certeza não é a forma mais rápida de se fazer um calendário, mas é assim que eu tenho costume de fazer. Ou aqui no Photoshop e mais ou menos parecido no Illustrator. Então, a partir dessa ideia, vocês podem criar o calendário de vocês da forma mais prática que vocês encontrarem. Aqui é só uma ideia de como que eu faço, tá? Eu peguei essa imagem, copiei e colei ela. Why did we need the thrill to be happy? Nothing does I feel the love now. Deixei ela um pouquinho mais clara, porque o rosa para mim estava mais forte. E eu vou fazer a mesma coisa agora com a página de dados. Vou deixar mais clarinha também. E para fazer o calendário, eu só vou no Google e digito calendário 2022 e eu uso esse site. Ele mostra todos os feriados nacionais. E você consegue pesquisar os calendários futuros. 2023, 2024. O que você precisar tem nele. Peguei a ferramenta texto, copiei do calendário o mês e os dias da semana. E agora eu vou ver qual fonte vai me agradar mais. When we were so young, so young, I could never see forever. We'd go midnight driving down the lane, pretending. E eu preferi deixar os dias da semana só com as iniciais. Acho que fica menor e fica melhor. E eu vou testando. Agora você seleciona do primeiro ao último dia daquele mês. Não seleciona tudo, porque ali tem os últimos dias do início da semana e
início dos dias da última semana. Peguei a ferramenta texto, selecionei um espaço e colei os dias dentro dessa seleção. Aí agora eu vou adequando com a ferramenta de parágrafo, de espaçamento, para ver como que fica melhor. Vou deixar os dias da semana em negrito, um pouco mais grossinho, para ter um destaque. Vou deixar os feriados, ali o dia 1º de janeiro, que é um feriado, eu vou deixar ele com a mesma cor do dia da semana. E como eu deixei o parágrafo selecionado para a direita, então eu estou só ajustando os dias para não ficar tortinho. Dei um Ctrl J para multiplicar os meses e eu só vim renomeando os meses. Selecionei os meses, fiz uma pasta, criei um grupo e desse grupo eu dei Ctrl J, multipliquei, segurei o Shift e arrastei para a parte de baixo. Renomeei de novo. Agora eu dei um outro Ctrl J e estou arrastando os dias. Selecionei o mês de fevereiro e fiz da mesma forma como eu fiz em janeiro. Fui adequando e ajustando os dias para ficar certinho, de acordo com a minha seleção de parágrafo. Vejo, confiro se tem algum feriado naquele mês, para deixar com o dia colorido. E assim eu vou fazendo fiz a mesma coisa com os próximos meses. Vou no site, copio os dias daquele mês, dou um Ctrl C dentro daquela seleção. Eu seleciono o calendário antigo que está lá, que eu já multipliquei, que eu já dupliquei, dou um Ctrl V e ajusto para ficar certinho. E assim eu fiz com todos os outros meses. Lembrando sempre de criar grupos. Criei um grupo que tinha só os meses e fiz outro grupo que tinha somente os dias. Isso facilita na hora de você procurar, modificar, para achar essas informações, você sabe que cada um está dentro de um grupo. E dentro do grupo eu costumo renomear as informações também, porque como eu multiplico, fica com o nome do primeiro que eu multipliquei. Então eu também vou renomeando para facilitar. And you're too far away to help me now. So I'm counting down the days to get out. 'Cause I need to learn to forget everything that drags me down. I need to focus everything inside me now. Full speed ahead. Far from the end. Conforme eu vou adicionando mais dias, mais meses, eu vou sempre organizando tudo. Novamente, eu selecionei o que eu precisava e dei um Ctrl J para multiplicar, segurei o Shift e arrastei para baixo. Staring at the sun in my eyes. I've been keeping on the run every night. Atente-se também, dependendo da forma que você deixar o seu parágrafo, de conferir o dia que inicia o mês, porque quando eu copio e colo no Photoshop, ele não fica certinho. Então eu confiro se o dia 1º ele começa na segunda, se ele começa na terça, porque eu só colei e ele ficou todo juntinho. Então você tem que saber, prestar atenção lá no calendário, no site, olhar, beleza, esse mês aqui começa o dia 1º na quarta. Então na hora que você colar,
empurrar ali o dia 1º para quarta-feira. No final eu adicionei uma parte para feriados regionais, porque como ele é um calendário nacional, não vem os feriados regionais, né? Complicado ter esses feriados. Então eu deixei um espacinho, assim a pessoa pode adicionar ela mesma. Full speed now. Full speed, got the pedal down. Full speed now. Yeah, 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 yeah. Full speed now. Full speed, got the pedal down. Full speed now. Yeah, yeah, yeah. Essa ferramenta, ela é muito legal. Eu seleciono ali a parte escrita e clico nesses 2 T's que estão grandes, e o que ela faz? Ela já deixa a minha palavra toda em maiúsculo, sem eu ter que ir lá e escrever novamente tudo em maiúsculo. Eu achei que os meses iriam ficar melhores assim, escrito tudo em maiúsculo, então eu só seleciono o mês e clico nela que ela já deixa tudo em maiúsculo. Aí eu percebi que o mês de dezembro não estava totalmente alinhado com os demais meses, então eu selecionei só ele e ajustei certinho. As próprias linhas guias do Photoshop me mostraram quando ele bateu com os outros e ficou no mesmo nível. Why did we need the thrill to be happy? Heaven doesn't feel the love now, don't we? We'll go Agora eu vou adicionar os feriados. Eu só vou também copiar, pegar a ferramenta texto e vou colar lá na minha camada. Vou ajustar o tamanho da fonte, a cor que eu quero. Depois eu só vou dar Ctrl J, que é para multiplicar, e vou arrastando para o lado, para o próximo mês que está em feriado, e adiciono o feriado dele. Eu mudei de cor, mas depois eu vou voltar para cor escura, que eu acho que ficou melhor. Eu só vou copiando do site e colando. Vejo o mês que tem feriado, dou um Ctrl J, puxo o feriado para aquele mês e colo o nome e o dia certinho daquele feriado. Fiquem atentas para não colar o feriado de outro mês no mês errado. E prontinho. Agora eu dei um Ctrl Shift S, nomeei a minha página e mandei salvar.
Eu salvo primeiro com formato PSD, que é o formato do Photoshop, é o formato editável dele. Então, quando você quiser criar ou modificar um novo arquivo a partir daquele, é só usar esse arquivo e dar um novo nome. Agora eu peguei a mesma ferramenta retângulo, peguei uma cor rosa e vou colocar por trás dos dias da semana. Tirei um pouco da cor para dar um destaque. Aí eu vou dar um Ctrl J, segurando o Shift, depois eu vou puxar para baixo e assim eu vou fazer com todos os meses. Eu dou um Ctrl J, vou segurar o Shift e vou arrastar para baixo. E como eu fiz essa modificação depois de já ter salvo essa página, é só dar um Ctrl S que já salva, tá? Cuidado para não fazer isso se você ainda não tiver selecionado a pasta certinho, o local certinho para colocar essa página. Agora eu vou apagar as informações dessa página da encadernação do lado esquerdo, porque eu vou começar a criar a página de anotações. Como eu já salvei ela, depois eu vou salvar com outro nome, não tem problema apagar. Eu peguei aquela imagem de fundo rosa e arrastei para essa página, porque eu vou criar a parte de data. Então eu só apertei Ctrl T e dimensionei para um outro tamanho. Os gatinhos eu deixei eles um pouco mais claro, como marca d'água, para não ficar tão forte e a pessoa conseguir escrever sem problema. Estou usando a ferramenta texto. E agora eu vou apertar o Shift e do lado da tecla de mais tem um tracinho. Segurando esse tracinho com a tecla Shift, você cria a linha. Então, no seu teclado, do lado na parte numérica, entre o parênteses, entre o 0 e o mais, tem um risquinho. Se você segurar o Shift e segurando ele, cria essas linhas. Aí eu estou dando um espaçamento, que eu acho que mais ou menos que vai ficar bom. Eu copio essa linha. Vou copiar essas duas, que já estão do jeito que eu quero. Na última linha, eu vou apertar para baixo, vou dar um espaço para baixo e vou colar. E assim eu vou colando e criando as linhas do caderno. I've been counting down the days to get out. I've been looking for a way from this town. And you're too far away to help me now. So I'm counting down the days to get out. 'Cause I need to... Ali faltava só um pedacinho que não estava com a cor que eu queria. Então selecionei, dei um Ctrl C, desci a minha linha, cheguei no final da linha, apertei para dar um espaço para baixo e fui colando, fui dando Ctrl V até preencher todo o espaço que eu queria com as linhas. Staring at the sun in my eyes. I've been keeping on the run. Onde eu criei essa detalhe rosinha, agora eu fiz a mesma coisa, só que eu fiz uma bordinha sem fundo. Então eu selecionei o tracejado, o pontilhado e preferi o pontilhado. Aí vocês podem observar como que eu deixo ele mais grossinho, maior e onde muda as cores. Então, eu estou
deixando ele um pouco maior. E vou mudar a cor. Para dar zoom e tirar o zoom, eu dou Ctrl mais ou Ctrl menos. Ctrl mais para dar mais um, Ctrl menos, menos um. Aí a minha ferramenta de texto maiúscula estava selecionada e eu não percebi. Então depois eu só fui nela e tirei a seleção. Full speed now, yeah, 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 yeah. Full speed now, now. Full speed, got the pedal down. Full speed now, yeah, yeah, yeah. When we were so young, I could never see forever. We'd go midnight driving down that lane. Foi no mesmo lugar onde eu criei essa seleção embaixo de anotações, peguei a ferramenta de criar linha e vou criar ali o espaçamento da data. Então, só puxei a linha em diagonal, ajustei dentro do espaço como que eu queria, mudou a cor. Dei um Ctrl T e ajustei. Aí eu estou criando os grupos e nomeando, para saber onde cada coisa vai ficar depois. E uma vez que a página do lado esquerdo está criada e você vai usar ela do lado direito também, é só selecionar tudo, dar um Ctrl C, ir na sua página de encadernação do lado direito e dar um Ctrl V. Sua página já vai estar pronta. Por isso que não é tão complicado quando não se tem que fazer tantas páginas. Agora, se fosse uma agenda, um planner, aí passaria-se mais tempo criando. Normalmente esse tipo de produto é criado no InDesigner, se não me falha a memória. Mas eu não sei usar ele direito. Então eu tenho feito um pouco dos meus arquivos, antes eu fazia no Photoshop e agora eu faço no Illustrator. E às vezes eu uso um pouco de um e um pouco do outro. Vou salvar a minha página com o formato editável do Photoshop, que é o PSD. E agora é só selecionar tudo, todos os elementos dessa página, dar um Ctrl C. Na outra página, que é da encadernação do lado direito, né, que eu vou usar mesmo, eu só vou apagar o que estava antes. Segurando o Shift, eu vou dar Ctrl V. Que aí cola no mesmo lugar e eu só arrasto para o ladinho para ficar dentro das linhas guias. Dou um Ctrl Shift S para salvar. Dou um outro nome para não pegar o mesmo nome da antiga. Então, se você der só um Ctrl S, vai substituir a página que você já tinha feito nesse arquivo. Então, tem que ser Ctrl Shift S ou arquivo salvar como. Aí eu só ajustei os gatinhos, que eu quis eles menores.
e vou clicar em Ctrl S, porque aí sim eu já nomeei essas páginas e elas já estão como eu quero. Não vou substituir as outras, então eu posso dar um Ctrl S. E agora eu vou mostrar para vocês como salvar as páginas em PNG. É só dar um Ctrl Shift S, selecionar a opção PNG e salvar. Por que eu estou estou salvando em PNG? Para poder criar o meu arquivo PDF para fazer a impressão. Então até as capas, para você depois não ficar perdida, você também pode salvar em PNG ou JPEG. JPEG fica um pouco menor o tamanho do arquivo e PNG fica um pouco maior. Eu prefiro PNG, mas fica a escolha de vocês. E agora eu vou mostrar para vocês como passar as suas páginas PNG para PDF. Então vocês vão abrir todas as suas imagens, vão em Arquivo e seguir esse caminho. Tendo ali todas as suas imagens, vocês vão desmarcar a opção Notas, vão selecionar a pasta onde vocês querem salvar, vão dar um nome para esse arquivo. Impressão em alta qualidade e OK. Você já criou aí o seu arquivo PDF com o caderno que você criou no Photoshop. Então, na hora de fazer a impressão, você vai mandar imprimir a primeira página, a segunda página, e as páginas de anotações vai depender da quantidade. Se o seu caderno tem 50 folhas, então você vai colocar aí 49 folhas para imprimir de anotação. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se ficar alguma dúvida, deixe aí nos comentários que eu vou respondendo. Ao longo do vídeo também, além das informações que eu estou falando, eu vou tentar deixar também passando na tela para vocês. Dúvidas, deixem nos comentários, por favor. Se você gostou do vídeo, avalie para eu saber que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo para eu criar mais. E fiquem atentas para o próximo vídeo, que eu vou mostrar como que eu faço a impressão, tanto da capa quanto das páginas, e a encadernação. Aí vocês podem me falar também o tipo de laminação que vocês querem que eu faça. Se é com brilho total, que é com o papel vinil, próprio para laminação, se é a laminação com BOPP holográfico ou fosca. Vou deixar para vocês escolherem. E para quem ficou até o final do vídeo, um presente. Eu vou deixar esse arquivo salvo em uma pasta e vocês podem votar. Se vocês querem que eu envie direto para o e-mail de vocês ou se vocês querem o link para poder fazer o download. De acordo com o que vocês me informarem nos comentários, eu faço, tá bom? Então, um grande abraço, fiquem com Deus, tchauzinho. Keeping on the run every night. But you're too far away.